da nossa aula de hoje é hormônios e alimentação. O segredo para emagrecer no inverno. Por que você engorda com mais facilidade? Por que você tem mais fome? E por que é muito mais fácil engordar no inverno? Mas também eu vou te provar que é muito mais fácil emagrecer no inverno se você tem estratégias inteligentes. Se você não me conhece, é a primeira vez que você está aqui. Eu sou Marcela Ávila, sou nutricionista, especialista em emagrecimento hormonal natural. Estou aqui para apresentar para você um passo a passo que dá resultado. Então hoje o foco é mostrar como nós podemos melhorar a nossa produção hormonal através de combinações alimentares que destravam o metabolismo e desmistificar completamente essa história que o inverno foi feito para engordar. O inverno tem comidas gostosas e tem que te dar prazer, tem que ser saboroso, tem que ser muito bom mesmo. Durante o inverno, o nosso corpo passa por várias alterações hormonais e fisiológicas naturais que podem contribuir para o aumento da fome e para o ganho de peso. Isso é realidade. Porém, com as estratégias e combinações alimentares corretas, o inverno pode ser um grande aliado no emagrecimento. Para você entender melhor a relação hormônio versus inverno versus emagrecimento, eu vou citar um hormônio muito importante aqui, que influencia diretamente no seu apetite durante o inverno. O primeiro hormônio é a melatonina. Você já ouviu falar na melatonina? A melatonina tem uma produção aumentada durante a noite. Mas nos meses de inverno, ela aumenta ainda mais a produção, devido à menor exposição à luz solar. Qual que é a função da melatonina? Ela regula o nosso ciclo do sono e influencia também na produção de outros hormônios, como a leptina e a grelina. A leptina é o hormônio da saciedade e a grelina é o hormônio da fome. Quando nós falamos assim, acabou o almoço, e você fala, estou satisfeita, mesmo que eu queira, não consigo comer mais. Isso acontece porque disparou o hormônio leptina. E quando nós estamos daquele impulso de fome que você fala, meu Deus, eu tenho que comer agora, eu tô com muita fome. Está disparado dentro do seu metabolismo o hormônio chamado grelina. O hormônio leptina e grelina, ele tem que ter os seus picos de produção intercalados para que você tenha fome e também tenha saciedade na hora certa. O que acontece com as pessoas que têm vontade de beliscar o tempo todo, comer, acabou de almoçar, tá com vontade de comer de novo, fica o dia inteiro com vontade de comer, ou à noite dá aquele impulso de vontade de comer até as paredes? O hormônio grelina e leptina está descompensado. Agora, a relação da melatonina, que é um hormônio produzido lá dentro do nosso cérebro, na pineal, esse hormônio, que a gente só associa ele com o sono, tem estreita relação com a leptina e a grelina, que é o hormônio da fome. Isso você sabia? Olha essa relação. O impacto de maior produção de melatonina pode levar ao aumento do apetite. Então, nos dias de frio, de inverno, nós temos uma menor exposição ao sol e por isso, naturalmente, o nosso corpo produz maiores quantidades de melatonina. Um excesso de melatonina causa sonolência, cansaço, vontade de dormir muito mais, vontade de comer muito mais e o pior, acaba descompensando a grelina e a leptina. Mas como converter isso? Porque se essa relação existe e você tem a tendência a comer mais, o que a gente pode fazer a nível hormonal para mudar esse jogo, Nutri? Pensando no ciclo circadiano versus crononutrição. Já ouviu falar? O ciclo circadiano é o relógio biológico do nosso corpo, o que regula os processos fisiológicos e um ciclo de 24 horas. Ele influencia no nosso sono, nos nossos níveis de energia, na produção hormonal e até mesmo no nosso metabolismo. Sabe quando você percebe que o seu metabolismo está lento, travado, parece que hibernou o seu metabolismo? Não é impressão. Isso acontece
Um dos pontos, depois dos 30 anos, a gente tem naturalmente um declínio do estradiol e da progesterona, o que desacelera muito o metabolismo. E o outro ponto é o entendimento desse ciclo circadiano também. Se nós entendemos o que acontece em cada horário do dia, o nosso jogo muda. No período da manhã, nós não somos os mesmos que somos à noite. À noite existe uma produção hormonal. De manhã, outra produção hormonal. E nós entendendo quais são os hormônios que são produzidos em qual horário, o teu jogo muda. De manhã, o cortisol está no pico. Você tem um pico do hormônio cortisol. O que é o cortisol? O cortisol é o hormônio associado com o estresse. O nosso corpo, ele é adaptado ao estresse. A questão é o estresse crônico e excessivo. Quando a pessoa trabalha em jornada dupla, quando a pessoa está com excesso de estresse por longo período. Então, ela descompensa o hormônio cortisol. O hormônio cortisol estando em pico pode dar desequilíbrio, aumento de energia e baixa de energia. Já no período da tarde, ali, acontece um pico de insulina, principalmente após o almoço. A insulina é um hormônio produzido lá no nosso pâncreas, que ele é responsável por captar a glicose na corrente sanguínea e levar ela para fazer a sua função. A insulina é o hormônio mestre no emagrecimento. Quando nós temos um bom equilíbrio, combinação alimentar com insulina, você queima gordura. Quando nós temos uma alimentação que é mal combinada e que não fala a linguagem da insulina, você engorda mesmo comendo uma bolachinha água e sal, mesmo comendo só uma fruta, mesmo pulando o jantar. Já à noite, o auge é a melatonina. A melatonina, ela prepara o corpo para o momento de descanso, do sono. Lembrando que o sono é essencial para a regulação, recuperação do nosso corpo. Se você tem insônia e acorda cansada, você vai estar condenada a engordar, engordar e engordar. Durante o sono, a gente tem a recuperação. Durante o sono, o nosso corpo passa por um processo de desintoxicação natural. Se você não aprofunda o seu sono e você não tem as horas de descanso, é como se uma máquina que funcionasse 24 horas por dia. Se ela funciona 24 horas por dia, a durabilidade e a chance de dar defeito é bem maior. Concorda comigo? Sincronizar, essa sincronização, alimentação com ritmos naturais do seu dia, pode sim otimizar a perda de peso, melhorar a sua saúde metabólica e ajustar os seus hormônios de forma natural. Nutri, muito interessante, mas como eu aplico isso no meu dia a dia? Entendendo que o período da manhã, das 6 até as 9 da manhã, é o horário do despertando o metabolismo. Os hormônios são cortisol e insulina. Durante a manhã, os nossos níveis de cortisol estão em seu pico, proporcionando níveis de energia e disposição. A insulina também está ativa, ajudando a regular os nossos níveis de glicose. O período da manhã é o horário em que você pode fazer as refeições mais fartas em carboidratos, proteínas e gorduras. É o momento que o seu corpo está mais preparado, ele está mais ativo. Por isso, pular o café da manhã pode ser uma estratégia que te leve ao fracasso. E isso não quer dizer que eu sou contra o jejum metabólico. Tem muita diferença entre jejum intermitente, sem nenhuma orientação, e jejum metabólico, sabendo o roteiro do dia. Fazer jejum não significa simplesmente pular o café da manhã e depois não saber o que você vai comer. Fazer jejum é dar um descanso para o seu corpo de 12, 14 ou até 16 horas, contando as horas que você está dormindo, e depois, na hora que você for comer, esta alimentação ser muito bem combinada. Então, se eu fosse te aconselhar para fazer um jejum, eu falaria para você jantar mais cedo e não pular o café da manhã. Quais são os melhores alimentos que são amigos da produção hormonal do período da manhã? Em jejum, o seu corpo precisa de água. Você acorda desidratada. E os dias de inverno, você desidrata ainda mais. Por quê? Para manter a temperatura do seu corpo, já tem um maior gasto energético. Você percebe que a sua boca fica ressecada, que a sua pele fica ressecada nos dias de inverno?
Se a sua pele e o seu lábio ficam ressecados, imagine o seu organismo. Então, ao acordar, mesmo estando frio, consuma de 300 a 500 ml de água. Se tiver muito frio, você pode quebrar o gelo da água. O ideal não é tomar água gelada. O ideal é sempre a gente consumir a água, principalmente em jejum, em temperatura ambiente. Nem morna, nem quente, nem gelada. Próximo à temperatura do nosso corpo. Então, você quebrar o gelo daquela água para tomar em jejum vai ser mais metabólico. O seu corpo vai receber essa hidratação melhor. Já vai regular um pouco a sua fome, já vai limpar o seu intestino e fazer um processo de detox. E aí, no período da manhã, os principais alimentos são proteínas. As proteínas você encontra nos ovos com gema, nos queijos, lembrando que quanto mais amarelo o queijo, maior o grau de maturação, melhor para o emagrecimento e para a saciedade. Iogurte natural, coalhada, todos esses alimentos são ricos em proteínas. Quais são as melhores frutas para o período da manhã? O período da manhã, as melhores frutas são a que tem médio a baixo índice glicêmico. Por exemplo, o morango, o coco, o abacate são ótimas frutas. E as fontes de carboidrato? Aqui é o horário de você consumir o carboidrato. Se for consumir o pão francês, pães de aveia, vários tipos de carboidrato, né? Este é o melhor horário para consumir. Quais são as melhores bebidas para tomar de manhã? Você pode consumir o café, o chá verde, alimentos que te geram mais energia, que tem cafeína, nesse horário. Lembrando que o café com canela é maravilhoso em jejum, com óleo de coco, então seriam os cafés da manhã perfeitos aí. Depois do período da manhã, aí nós vamos para o período da tarde. O período da tarde é de meio-dia às 14 horas. Esse período nós chamamos de energia sustentada. A alimentação do meio-dia às 14 horas tem que ser muito bem pensada, porque ela vai ser a sustentação para o restante do seu dia. Quando o seu café da manhã e o seu almoço são pobres, você morre de fome de noite. E à noite é o horário mais delicado para comer. Por isso, na hora do almoço, nós precisamos entender. A insulina, ela tem um pico logo após a refeição. Sabe aquela sensação de sono, de preguiça, daquele cochilinho depois do almoço? Ela vem devido a esse aumento da glicose e aumento da produção de insulina. Então, o seu almoço, ele deve conter fibras. As fibras são pouco faladas no emagrecimento. Todo mundo fala, tira o pão, tira o macarrão, corta o carboidrato, mas ninguém te conta que se você aumentar fibras no seu dia alimentar, você pode continuar comendo o seu macarrão, o seu pão, porque você vai equilibrar o índice glicêmico. Aumentar a quantidade de fibras é um grande segredo para o seu emagrecimento e para o seu intestino, principalmente. As fibras estão nos vegetais, nas folhas, nos legumes. E aí você vai me falar, Nutri, mas comer salada no inverno é muito difícil. E eu concordo. Eu tenho muita dificuldade de comer salada no inverno. Alimento frio, alface gelado, tomate gelado, não dá vontade de comer salada no inverno. Mas existem várias formas de preparo dos vegetais que não precisa ser salada. Por exemplo, uma couve refogada, um espinafre com ovos mexidos, legumes grelhados na manteiga, que fica delicioso. Você tem que dar vida para os seus vegetais, porque senão você vai ter preguiça de comer. E hoje em dia, o que a gente vê é a pessoa colocando um enfeite no prato. Uma folha de alface e uma rodela de tomate. Isso é enfeite no prato. Fibras, a gente precisa de 25 a 30 gramas por dia. Para conseguir isso, você tem que consumir volume, pelo menos metade do seu prato em vegetais. Ai, Nutri, mas eu não gosto de vegetais. Na vida e no mundo dos adultos, tem duas escolhas. Ou você tem um caminho da doença, da obesidade, se conforma com ele. Ou você tem um caminho de colocar a mão na massa e escolher o que você coloca dentro do seu corpo e se alimenta. Porque aí o resultado vai ser a saúde
e um corpo magro, saudável. Porque quando eu falo de um corpo magro, é um corpo equilibrado. Porque eu sou totalmente a favor de, no final de semana, de você ter vida social, você comer um pedaço de bolo, um brigadeiro, de você ter o equilíbrio. Eu falo muito sobre o 80-20. Você não precisa ser 100% saudável, você precisa ser 80% saudável. E ser saudável não é ser chata da dieta. Porque chata da dieta tem muita. Tem que ser diet, tem que ser light, tem que ser integral, tem que ser sem lactose. Esquece. Você não vai me ver te pedir para tomar nada sem lactose. Não vai me ver te pedir para comprar nada diet, muito menos para colocar chia no meio da sua refeição. Então, ali no período da tarde, de meio-dia às 14, para ter essa energia sustentada, é o momento ideal de consumir vegetais, novamente proteína e aqui o arroz e feijão. O arroz e feijão é a combinação dos deuses. Por quê? Ele soma fibra, proteínas, carboidratos. O arroz pode ser um arrozinho branco, mas você não pode pôr no seu prato um arroz, mais uma farofa, mais uma mandioca, porque aí você mistura as fontes. E é um bom momento também para as massas. O macarrão, ele tem menor índice glicêmico que o arroz. Então você pode emagrecer comendo uma boa macarronada com a bolonhesa. Depende da combinação alimentar. E no período da tarde, Nutri, eu chego do trabalho morrendo de fome. 5 horas da tarde, tudo que eu vejo eu como. O grande erro das pessoas é esperar o pico da fome chegar para comer tudo que vê pela frente. E no horário do pico da fome, querer pegar uma beliscadinha, uma castanhinha, uma maçã. Não vai adiantar. Se você entende os horários da sua fome, nestes horários tem que ser as suas principais refeições. Por volta das 15 até as 17 horas, se o seu café da manhã e o seu almoço foi muito bem pensado e elaborado, a sua energia ainda está sustentada. E você vai precisar hidratar e é um bom momento para entregar ao seu corpo vitaminas e minerais. Por exemplo, um suco com vegetais, que vá couve, cenoura, beterraba, gengibre ou mesmo chás. É um bom horário nesse momento. Lembrando que até às 5 você pode tomar chá verde. Depois das 5, chás calmantes. Os bons exemplos ali de combinação alimentar, se você tem muita fome no meio do dia, entre 15 e 17 horas, seria uma banana com canela no micro-ondas, quentinho, né? A banana é rica em triptofano. O triptofano, ele te dá bem-estar, alegria, energia. A banana também tem magnésio. Outra combinação legal também seria o queijo derretido com a banana, ou um queijo com morango, um queijo com castanhas. Eu sou mineira, amo queijos e sou a favor da pessoa consumir queijos no emagrecimento. Todos os tipos de queijos são bem-vindos, desde que queijos naturais. A maturação do queijo ajuda a pessoa a emagrecer. Quem consome muito queijo não tem fome o dia inteiro. Outra estratégia interessante para o lanche da tarde seria o chá verde. Eu queria muito que vocês pensassem mais no chá verde. Às vezes ele não é tão utilizado, não é tão gostoso, né? Mas o chá verde, ele é um potente desintoxicante do seu corpo, do seu fígado. E você não precisa tomar 1 litro de chá. É uma xícara por dia. Aí vai chegando pro final da tarde à noite. À noite por volta das 18, 20 horas, 21 horas. Aí o bicho pega, né? A fome aumenta porque o friozinho chega, você já pega aquela cobertinha e já fica pensando o que eu vou jantar hoje, não é? E você pode jantar muito bem. As sopas e os caldos são muito utilizados no inverno, mas precisamos entender. Todas as vezes que você opta por uma sopa ou por um caldo, se você tem compulsão alimentar, ansiedade, se você tem muita fome, esta preparação pode não te saciar, porque grande parte da regulação hormonal vem da mastigação. Quando nós mastigamos muito, manda mensagem lá para o meu hipotálamo que eu estou saciada. E aí eu não fico com vontade de beliscar.
Quando eu consumo sopas e caldos, talvez você acaba de comer e dá vontade de comer de novo, porque você não teve o processo de mastigação. Por isso eu falo tanto que nas sopas e nos caldos, acrescente couve rasgada, porque você tem que mastigar. Até mesmo os torresminhos, sabe? Você pode utilizar. Ou faz um crocante de semente de abóbora torrada. Compra a semente de abóbora, torra ela e coloca no meio da sua sopa para você ter aquele crocante, para dar aquela sensação de que estou mastigando, porque pode ser que você sinta fome logo em seguida. Ou então, você fazer sopas que tenha pedaços de proteínas. Então, carne cozida, por exemplo, músculo, o acém, são carnes boas para colocar, que ela tipo desfia, né? E você pode fazer as suas sopas. Outra questão é do que é essa sopa, porque não adianta ser sopa. Tem que saber o que você colocou ali. Porque às vezes você mistura vários carboidratos, batata com batata doce, com mandioca, e pensa que é saudável. As sopas para o jantar, ela tem que ter proteína, ela tem que ter fibra e ela tem que ter um carboidrato bom. Por quê? À noite, o carboidrato ele tem que ser de médio ou baixo índice glicêmico. Então, por exemplo, à noite já não é tão bom o arroz. O melhor para consumir à noite seria um inhame, ou uma abóbora, ou mesmo mandioca. Por quê? O consumo desse tipo de carboidrato de baixo e médio índice glicêmico à noite ajuda na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que vai te relaxar. Alimentos de fácil digestão passam por proteínas brancas, peixe, frango, ovos são melhores do que carne vermelha à noite. Outra questão, os vegetais crus, as saladas, não é uma boa consumir à noite. O melhor é consumir os vegetais refogados ou grelhados à noite. Ao alinhar a alimentação com o ciclo circadiano, você pode experimentar vários benefícios, como melhora do controle de ansiedade, de apetite, melhora das compulsões alimentares, aumento da eficiência da sua queima de gordura, melhora da qualidade do sono, dos níveis de energia ao longo de todo o dia. Quando você come os alimentos certos durante o dia, você não tem aquela sonolência no final do dia, aquele cansaço, aquela vontade de comer tudo que vê pela frente para descontar o estresse do dia. Você consegue sustentar a sua energia durante todo o dia. Porque o que você comeu hoje é a energia que você vai ter amanhã. Agora vem o ouro aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha como funciona aqui os horários do nosso dia. Então, olha, 6 horas da manhã, 7h30, 9, 19. Cada horário do dia existe um funcionamento, uma parte do nosso corpo. Então, nós estamos diferentes em cada momento do dia, sabe? Olha esse outro slide também, que interessante, do ciclo circadiano. Ó, às 21 horas começa o início da produção de melatonina. Às 19 horas, a temperatura do corpo está mais alta. Às 18, você tem uma maior pressão sanguínea. Então, tudo ele anda junto, né? Às 17 horas, você tem uma maior eficiência cardíaca e melhor força muscular. Olha como o nosso corpo é maravilhoso, gente. Às 10 horas da manhã é o nosso pico de alerta, onde nós temos maior produtividade, por exemplo, para trabalho, para raciocínio, onde a sua mente está mais fluida, são ali por volta das 10 horas da manhã. Por isso que a gente fala muito, né? Não deixa para tomar nenhuma decisão à noite. A noite não é horário de tomar decisão. A nossa mente é mais confusa à noite, porque nós funcionamos com o ciclo do sol. Então é muito melhor, quando você tem uma decisão importante para tomar, durma. No outro dia de manhã, você vai tomar com certeza a melhor decisão. Olha o pico da produção do cortisol, lá por volta das 9 horas, tá? O fim da produção de melatonina, 7h30. Por isso que na primeira hora, se você acorda muito cedo, de 7 até as 8 horas, até as 8 horas da manhã, se você acorda 5, 6, essas primeiras horas, até as 7, não é bom você tomar café. Não é bom, é bom só você hidratar o corpo. A alimentação é ideal começar a partir das 7 da manhã, que aí você começa o pico de cortisol, entendeu? Olha aqui até o nosso epitélio intestinal, eu trouxe isso aqui que é interessante.
O nosso intestino é nosso segundo cérebro, né? Então, o funcionamento do intestino também muda de manhã e à noite. Olha, durante o dia, de manhã, a gente tem mais lactobacilos no intestino. À noite, eles reduzem. Olha que interessante, né? Então, eu tenho intestino também, porque a comunicação intestino-cérebro é direta. Aqui, ó, a ação hormonal ao longo do ciclo circadiano. Olha quais os hormônios da noite: GH, melatonina, prolactina, glóbulos brancos, né? Ó, aqui de manhã, é claro, pessoal, que eu citei poucos hormônios. Olha de manhã os hormônios. Não é só o cortisol: testosterona, angiotensina, aldosterona, a adrenalina, maior atividade das plaquetas, maior viscosidade do sangue, produção de hemoglobina, secreção de ácido gástrico. Olha que interessante, os colesteróis também, a frequência respiratória, a temperatura do corpo, a insulina, cada hora do dia. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, criou uma máquina perfeita. Cabe a nós aprender a usar essa máquina. Aprender a usar a nossa máquina é aprender a comer de acordo com o que o nosso corpo foi feito para comer. Não com invenção de moda, de sem lactose, sem glúten, sem isso, sem aquilo.